Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aulinha. Eu peguei aqui o papel de alumínio, tá? Nós vamos trabalhar com vários elementos. E esse elemento que eu vou fazer é um transformador. Então, como vocês podem ver no vídeo, eu peguei, amassei e por ser um papel maleável, né? A gente pode fazer várias estruturas com ele, inclusive o famoso transformador, né? Então, aí como vocês podem ver, eu já fiz, né, a base do como eu quero que fique o meu transformador. A gente vai ajeitando aqui, vai ajeitando ali, vai moldando para ficar do jeito que a gente precisa, tá? Após isso, eu vou pegar minha fita crepe e vou cobrir toda a parte do papel de alumínio. Por quê? Porque quando a gente faz um serviço para qualquer cliente, né? Não sei se vocês sabem, quando a gente usa a fita crepe em cima do papel de alumínio, além de não aparecer com o tempo, ela pode aparecer, mesmo que seja uma massa um pouco mais grossa, né? Pode vir a ir saindo o biscuit e aí vai aparecer e vai ficar feio. Então a gente cobre para dar um pouco mais de resistência, né, ao papel de alumínio. Depois desse processo da coberta, né, em cima do papel de alumínio, a gente vai passar cola. Gente, nesse caso aí, eu utilizei a cola legítima, tá? É a cola que eu costumo utilizar e que eu recomendo. É uma cola que cola praticamente tudo. Mas nesse caso, se vocês não tiverem, vocês também podem utilizar a sua cola PVA extra. Eu sempre recomendo uma cola PVA extra. Por que eu recomendo essa cola? Porque é uma cola muito boa. Agora eu vou pegar a minha massa natural de biscuit, porcelanato, tá? Da marca da Polypol, é essa que eu uso há 10 anos e também recomendo a utilização dessa massa. Primeiro, porque é uma massa muito boa. Segundo, que você encontra em qualquer lugar online, em lojas online, tá? Então, e quem tiver outra marca pode estar utilizando qualquer outra marca que vocês tiverem em mãos. Mas eu recomendo a Polypol porque é ela que eu uso. Não sou patrocinada pela Polypol, também não quero ser patrocinada pela Polypol, mas eu recomendo a massa, ok? Então, assim, eu vou pegar a massa natural, eu vou pegar um pouquinho de preto, e aí nesse vídeo não aparece, infelizmente não apareceu, eu botei um pouquinho de branco, porque quando eu fiz o cinza, eu achei que o cinza ficou muito escuro, tá? Vocês veem aí, eu também uso creme, por mais que a massa esteja assim, que fica compacta no pacote, fica um pouco dura, eu coloco um pouquinho de creme só para ficar um pouco mais maleável. A gente sabe que com o tempo, de tanto que a gente manuseia a massa, a gente fica, às vezes, com tendinite, né? Com problema de tendões. Então, eu coloco a massa, o creme de biscuit para me dar uma auxiliada. Como vocês podem ver aí, eu coloquei o preto, né? A gente bota um pouquinho de preto. Eu achei que o cinza, como eu disse, eu achei que o cinza ficou muito escuro, né? E aí eu coloquei um pouquinho de branco, só para dar uma clareada. Só que eu acho que não aparece o branco, já aparece eu estando modelando, né? Com aí, acho que apareceu o branco. O branco sou eu que também tinjo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre compro massa natural. É difícil comprar uma massa colorida, né? Porque a massa natural você escolhe a quantidade que você quer utilizar e você usa aquela quantidade, entendeu? Sem, às vezes, se tem algum tipo de sobra, você inventa outra coisa, mas é muito pouco. E a massa colorida não te dá tanta oportunidade em relação a isso. Se você não usar, com o tempo ela endurece, né? Então, para a gente não ter desperdício, eu
eu fui me adaptando e eu prefiro utilizar a natural e tingir cada peça que eu faço, ok? Bom, então, depois que eu fiz a massa, o tingimento da massa, eu passo a cola, tá? E eu vou cobrir toda essa superfície que eu fiz na, na parte da estrutura em cima da fita crepe, ok? Vocês podem ver aí, vocês têm que botar bastante cola, quer dizer, bastante cola, o suficiente, né? Para a massa conectar aquela parte ali. Eu deixo secando um pouquinho, pego uma partezinha e vou fazendo e coloco na minha mesa, abro a massa e depois eu vou encapar essa parte ali. Como vocês podem ver, eu coloco um pouquinho de óleo na minha mesa para não grudar a massa. Se bem que, bom, ela não costuma grudar, mas é sempre bom a gente colocar um óleozinho, um cremezinho, que vocês estão aí adaptados no trabalho de vocês, tá? Deixo ela um pouco mais grossa, sim, para não rasgar. E vou encapar. Por mais que esteja faltando ali, a gente vai ajeitando com a mão, com um cabo um cabo do rolo, ou o cabo do próprio pincel modelador, tá? Vocês é que sabem aí. Cada um sabe do jeito de como deve trabalhar, ok? Bom, aí, ó, tá vendo? Então, depois que é feito isso, eu venho com o rolo e vou alisar essa parte. Eu venho com o rolo, aliso a parte, pego um pouquinho de água, coloco, coloco nessa parte. Bom, pessoal, eu ainda não botei aqui a mão do boneco, né? A cabeça ficou assim, ó. Tá vendo como é que ficou? E agora uma diquinha rápida para vocês aqui. Tá vendo que ela tá um pouquinho enferrujadinha? Gente, não tem problema. Ela já tá seca praticamente, tá? Aqui. Eu costumo colocar aqui nessa parte aqui para não enferrujar, isso aqui, ó. Gente, qualquer esmalte, eu vou botar esse vermelho aqui, ó, que é o que tá na minha mão, mas qualquer esmalte vocês pegam e colocam aqui, ó, que ela vai dar um selante nessa parte aqui do cabinho. Ela vai selar e ela não vai ter o risco de enferrujar. Eu tinha que ter feito isso, mas eu acabei não fazendo. Então, estou fazendo agora, estou demonstrando para vocês. Deixa aqui secando um pouquinho, tá? Deixa aqui secando um pouquinho. E o que a gente vai usar aqui para colar essa cabeça no ferro? Aqui tem um isopor, porque eu fiz a cabeça. Isopor com Tec Bond não funciona, acaba caindo a cabeça do teu boneco, tá? Funcionar, funciona, você acha que tá colado, mas no final ele acaba soltando por causa do isopor, ele corrói o isopor. Então, para esse tipo de colagem, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou botar a Tec Bond, Supercolo, o que quer que seja, e lá dentro eu vou colocar a cola de silicone. Tá? Então, eu vou pegar minha colinha de silicone. Vou colocar aqui. Essa cola de silicone é da Range Color. Vou colocar bastante aqui, ó, a cola de silicone.
tá? Ó, como é que ficou, tá vendo? Cola de silicone, ou cola de isopor, ou cola de silicone, o que vocês tiverem aí, vocês podem tá utilizando, tá certo? E aí, lembra que eu falei que eu vou botar aqui, só que aqui ficou bastante cola de silicone. Então, eu posso vir aqui nessa beirada aqui do pescoço e colocar a Tec Bond, ó. Por quê? Porque eu não quero que a Tec Bond fique lá dentro por causa do isopor. Então, eu vou colocar aqui para fazer a colagem. Não que ela não vá colar, é claro que ela vai colar. Mas tô toda colada. Mas eu vou fazer dessa maneira. Ó, venho aqui e coloco. Aí eu vou deixar aqui um pouco. Quero ele com o rostinho mais viradinho para lá, tá? E depois que eu faço isso, eu venho, pego um paninho úmido ou um lenço umedecido. No caso aqui, eu vou usar os lenços umedecidos. Por que eu tô fazendo isso? Porque depois que ele colar completamente essa cabecinha aqui, essa parte dessa viradinha que tem nele do pescoço, eu posso colocar um fiapinho de massa aqui e fazer a complementação, entendeu? Então, eu também posso fazer dessa maneira. Ó, como é que ficou. E aí, ele vai ficar colado a cabecinha aqui. São essas pequenas diquinhas que, às vezes, as pessoas não sabem, né? Quando tá começando no biscuit, principalmente quem tá começando no biscuit, que às vezes não tem noção, que acha que a cola Tec Bond vai colar tudo e no final, às vezes, não cola justamente por causa disso, entendeu? Ó, ela ainda tá frouxa. Aqui, ó, tá vendo? Ela ainda tá frouxa, mas ela vai colar. Eu vou deixar ela assim para colar a cabeça do meu boneco, porque eu quero ele assim, nessa posição. Gente, é isso, tá? Mais uma diquinha aí para vocês. Beijos. Bom, pessoal, agora, depois da peça seca, tá? Nós vamos pintar com essa tinta de tecido da Acrylex prata, tá bom? Pega um isoporzinho, eu fiz uma etiqueta aqui para colocar. Vamos pintar primeiro, tá? Então, a gente vai pegar aqui a tinta, deixa eu dar uma sacudida. Opa! E aí, agora é pintura. Ó. Vai pintar. Eu podia botar o pozinho? Podia. Esse meu pincel não tá muito bom, não. Agora que eu tô vendo, passando ele aqui, tá meio durinho. A gente vai pintar toda essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui dele, tá? Se vocês não tiverem a cor prata, vocês podem estar usando o pozinho mágico aí de vocês, que também fica legal o trabalho. Eu tô usando essa tinta porque tinta tem prazo de validade. Eu já tô com ela já há um certo tempinho. Então, é bom a gente também dar uma verificada aí, vocês darem uma verificada nas suas tintas, né? Verificar se está na validade, porque às vezes elas podem ficar rançosas. E aí depois vocês acabarem não tendo mais a tinta, né? Achar que tem e não tem no final, né? Então eu vou pintar aqui, eu vou dar uma acelerada nesse vídeo, tá?
e já trago para mostrar ela pronta. Bom, depois dela pintada aqui, a gente vai separar ela aqui no cantinho, tá? Vamos botar ela aqui no cantinho. E agora a gente vai fazer a parte de cima dela como se ela tivesse uns... Vocês já viram um transformador de rua, né? Claro, todo mundo às vezes olha, tem curiosidade, uns negocinhos em cima. Então a gente vai pegar a massa preta, tá? E a gente vai fazer tipo uns pitõezinhos, né, que tem. A minha massa tá tão mole. Hoje fez tanto calor aqui no Rio, mas tanto calor, eu não sei de que região vocês estão me assistindo. Mas aqui fez tanto calor que a massa... Olha como é que a massa tá. Tá molenga, gente. Tá molenga. Eu dei mole, podia ter pego a maisena que tá lá dentro. Quando a massa tá assim muito molenga, aí eu coloco um pouquinho só de maisena para ela dar uma endurecida. E quando a massa tá muito dura, aí eu vou usar meu creme de biscuit. A dica que eu tenho para dar sobre creme é o seguinte: todo creme que você utiliza na massa, se você utilizar creme que tenha silicone, pode ser que a sua massa tenha algum tipo de problema, rachadura, ela, ela pode ficar... você pode achar que o trabalho está lindo, maravilhoso, mas quando seca pode ressecar demais e aí pode dar a rachadura depois de seca, entendeu? Ter esses probleminhas. Então, toda vez que vocês forem utilizar a massa não, o creme para biscuit, ou creme, ou qualquer outro tipo de creme, tem que ter muito cuidado e verificar se realmente o creme não tem silicone, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui, ó, tá vendo? Fiz uma bolinha aqui, ó, vou botar aqui para vocês verem. Ó. Faz uma bolinha bem pequenininha, não precisa ser muito grande também para não ficar tão feio, né? Estranho, grande demais. Às vezes fica esquisito, né? Acho que essa daqui dá para fazer. Eu vou fazer 3 com a massa preta, ó. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Vou botar as 3 aqui na minha mesa, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Trabalhar no quadradinho. Olha, ele é um pouquinho menor, um pouquinho maior do que esse quadradinho, tá? Elas de preferência tem que ficar na mesma medida, porque também na hora de vocês colocarem não ficar feio, né? Dá uma apertadinha assim, ó. Dou uma apertadinha assim, e aí eu venho com uma faquinha de preferência sem ponta, tá? Uma faquinha sem ponta, e aí eu venho, ó, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? E aí eu vou meio que abaixar mais um pouquinho, ó. Vem embaixo, faço, pra dar um detalhezinho, não ficar uma coisa tão cruazinha, ó. Vem aqui, ó, vai ficar assim, tá? E eu vou deixar ela secar, essa partezinha aqui. Vou esperar secar. Eu boto sempre pode botar no isopor, ou pode colocar aqui na tampa plástica, porque não gruda. Não tem risco de grudar. Então, vou fazer em toda ela, tá vendo? Ó. São, às vezes, o pequeno detalhe que faz uma diferença. Como eu estou fazendo os elementos, né? Está trabalhando com os elementos do cenário, então é bom estar sempre ter mais uma complementação de trabalho aí para vocês, né?
Ah, Fabrício, eu tenho que fazer um transformador, eu não sei como é que eu vou fazer o transformador. Então vem aqui na minha página que eu ensino passo a passo. Depois eu vou juntar todos os videozinhos e vou colocar para vocês. Ó, feito isso aqui, eu não vou colocar agora porque tá quase seco. Na verdade tá quase seco, tá tão quente, tá quase seco. Posso até colocar, ó, tá vendo? Ele vai ficar aqui em cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar cola legítima, tá? Vocês podem usar qualquer cola aí, ó. Pode ser cola branca, não tem problema nenhum, tá? Só pra vocês verem, ó, um pinguinho de nada, não tem muito mistério não, tá? Vem aqui, ó, e vão colocar aqui, dá uma abaixadinha, ó. Vem aqui com o outro. Dá uma abaixadinha, tá vendo? Vem aqui com o outro. Ai, meu Deus. Dá uma abaixadinha também, tá? Vai ficar assim. E aqui, essa plaquinha que eu acabei de pintar, eu vou colocar aqui, que é uma plaquinha de identificação, alguma coisa assim, né? Ela já tá durinha, a peça já tá durinha. Tem que acabar de secar aqui atrás. Se bem que aqui atrás eu não botei, não. Deixa eu pegar outra cola, porque a cola legítima, ela tá... Ó, vem aqui, bota um pouquinho de nada. Não quero sujar minha mãozinha. Aí vem aqui, ó. Pode ser com um cotonetinho. Vem. Passa a cola aqui, tá vendo? E aí a gente vem aqui, ó. A peça tá praticamente seca. A tinta, né, que eu fiz. E aí vocês vão colocar aqui, tá vendo? Aí se vocês acharem que não vai colar, aí coloca um pouquinho de repente super cola, Tec Bond. Eu acho que não vai colar porque a peça tá completamente seca, tá seca mesmo. Eu vou botar um pouquinho de Tec Bond. Vou botar aqui. Ui, botei demais. Ux. Eu tenho que limpar aqui o bico da cola, porque com o tempo, né, essas coisas de plástico, elas não ficam direito, né? Aí a gente tem que... Ó, nos três aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, com a minha peça e vou colocar aqui. Aí eu seguro um pouquinho. Só para colar mesmo. E eu já vou mostrar para vocês como é que ficou. Ó, colou. Tá vendo? Minha peça ficou assim. Gente, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Mais uma peça aí concluída de transformador que vocês podem estar fazendo. Isso é uma peça de cenário para o engenheiro, tá? E é isso. Beijo para todos. Espero que tenham gostado. Até mais!